Com muita alegria nós estamos aqui neste segundo culto desta manhã, no desejo de que o Senhor possa nos abençoar, seja um tempo de celebração, um tempo de reflexão na palavra de Deus, um tempo de encontro com o Senhor. É por essa razão que nós estamos na igreja, porque queremos ter um encontro com Deus. Eu penso que essa deve ser a nossa maior motivação. Nós temos amigos, temos irmãos a quem amamos, temos uma comunidade de fé que nos abraça, mas acima de tudo isso, nós temos um Deus a quem nós servimos e a quem nós amamos. E essa deve ser a maior motivação para virmos à casa de Deus. As demais coisas certamente serão consequência disso, porque aí vamos poder abraçar aquele a quem amamos, vamos poder participar da escola bíblica dominical, vamos poder rever os nossos amigos, conversar um pouco, colocar a conversa em dia, mas o mais importante é nós estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. É com essas palavras que eu quero dar boas-vindas a todos os irmãos e amigos que conosco participam do segundo culto da nossa igreja nesta manhã. A você internauta, você que está ligado com a gente, o nosso desejo é que você possa participar, tenha uma excelente transmissão, onde quer que você esteja, a graça de Deus, a bênção do Senhor, e este culto possa ser também uma inspiração para a sua vida. Queria então neste momento aproveitar a oportunidade para perguntar se temos conosco alguém nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Temos alguém de primeira vez que esteja nos visitando? Fique de pé para receber um abraço. Temos aqui uma família, penso, né? Estão juntos. Muito obrigado, vão receber aqui o nosso carinho, o nosso afeto. Obrigado pela sua presença. Mais alguém ali também, temos uma senhora, obrigado. Na galeria temos alguém de primeira vez? Segunda vez, temos alguém que esteja nos visitando Muito obrigado pela sua presença, continue conosco, obrigado pela sua presença, viu? Deus abençoe, receba o nosso carinho e o nosso cumprimento. Alguém pela terceira vez? Porque a partir daí já é nosso, não é? Podemos considerar nós, pela terceira vez. Então, Deus a todos abençoe, sejam todas muito bem-vindas à nossa igreja nesta manhã. Quero perguntar também se você completou aniversário nesta semana, aniversário de nascimento, aniversário de casamento ou aniversário de vida cristã. Queríamos orar por você. Vem aqui à frente, por favor. Temos alguns irmãos e irmãs, pelo menos irmãs. Parabéns, Deus abençoe. 2 aninhos de batismo, Deus abençoe. Lúcia Mateus, aniversário de? 63. Não diz a data não, não precisa não. De 62. Ela está dizendo que tem 63 no corpinho de 62, aí vocês deem a sua avaliação. Qual das duas? As duas? Parabéns, Deus abençoe. E você? Fez no dia 25 de agosto, mas a gente pode orar hoje, né? Como é o seu nome? Fernanda, né? Deus abençoe. Um mês, qual é o nome dele? Natan. Que bênção aqui, um mesinho de vida, né? Que bênção. Vamos agradecer a Deus. Mais alguém fazendo aniversário de nascimento, casamento, vida cristã? Hoje temos um grupo bonito aqui à frente, né? Vitor, você pode orar nesse instante, agradecendo a Deus pela vida dos nossos aniversariantes? Vamos orar ao Senhor, então. Senhor nosso Deus, é com grande alegria no coração que nós te agradecemos pela vida que concedeste em mais um ano aos nossos irmãos, por batismo, por vida cristã, por casamento. Enfim, Senhor, nós não temos palavras para te agradecer. Sabemos que as lutas às vezes nos desgastam, às vezes nos colocam tristes,
mas temos o consolo da presença do Teu Espírito Santo conosco a cada momento. Por isso, ó Deus, muito obrigado, porque nos concedes vida até o dia de hoje. E que, Senhor nosso Deus, estejamos nos preparando e nos fortalecendo para os outros anos que virão. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua igreja celebra e festeja esse momento com os nossos irmãos. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Se você deseja dar um abraço, pode vir aqui à frente dar um abraço aos seus aniversariantes. Vamos ficar todos de pé e vamos dizer: exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A maior dádiva que temos é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos glorificar ao Senhor nesse instante, com toda a alegria do nosso coração.
Vamos continuar adorando o Senhor. Todos aqueles que têm sede, venham à fonte. Jesus é a fonte da água da vida. Louvemos ao Senhor nesse instante. Profundas no coração, cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Profundas no coração, profundas no coração, profundas no coração, cantamos Santo Espírito. Santo Espírito vem, Santo Espírito vem, Santo Espírito Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma. Vamos dizer isso para o Senhor de todo o nosso coração. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios
e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, agradem a ti. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. A congregação pode se assentar. Vamos ouvir a participação do nosso irmão Carlos Henrique, adorando ao Senhor nesse momento. Pesado foi este meu fardo, escuro foi o meu caminho, mas meu Jesus, com sua mão, deu-me a luz na escuridão. Longe eu fui do meu Senhor, longe vaguei do seu amor, e ao entender tão puro dom, pude escrever: meu Deus é bom, meu Deus é bom, incomparável, meu Deus é bom, meio afável, com sua luz ele me conduz
incomparável. Oh, meu Deus é bom, meigo e afável. O que fazer pra entender? Basta aceitar e nele crer. A minha mão nada segura, mas com Jesus tudo perdura. Dá-me tua mão, vou te mostrar. Meu Deus é bom, vamos cantar. Meu Deus é bom, incomparável. Meu Deus é bom, meigo e afável. Com sua luz Ele me conduz. Oh, como é bom ser de Jesus, ser de Jesus. Oh, como é bom ser de Jesus. Nós vamos neste momento então nos envolver com um momento de fidelidade, gratidão e fidelidade. Nós vamos ter também a participação das crianças, como temos tido sempre ao segundo culto. Mas enquanto você vai se preparando aí para esse momento, depois nós vamos ter o nosso momento missionário com o pastor Alcenir. Eu queria lembrar a você sobre os desafios que a nossa igreja tem realizado. E nós temos hoje algumas frentes e alguns desafios que demandam de nós um compromisso diante de Deus e um compromisso também, evidentemente, diante da igreja. Nós estamos na mídia televisiva com o nosso programa Convite à Vida. Estamos com um programa de rádio que vai completar agora 11 anos de existência, programa Momentos com Cristo, todos os domingos às 7 horas da manhã na Rádio Bandeirantes. Nós temos missionários que são adotados ou parcialmente ou integralmente por nós. Temos missões que a igreja sustenta, igrejas. E além desses desafios, temos a obra que a igreja realiza aqui, a obra interna da igreja, com seus ministérios, com seus desafios. E tudo isso demanda de nós uma responsabilidade, que é participarmos do sustento da obra de Deus. É interessante nós notarmos que a obra é de Deus, os recursos são de Deus, mas Ele os coloca em nossas mãos. O Senhor diz: minha prata, meu é o ouro. Então Deus tem em suas mãos o controle de todo o universo, de todas as coisas. E Ele pode realizar a sua obra independentemente de nós. Mas Ele quer que nós sejamos participantes da sua obra. É por isso que somos convocados, então, somos chamados para este compromisso, para esta responsabilidade, que muitas vezes é mal interpretado em alguns segmentos religiosos, em que você só vai ser abençoado se você contribuir. O nosso Deus é um Deus bondoso, misericordioso, que nos abençoa, apesar das nossas fraquezas
e das nossas limitações. Então, se eu quero ser abençoado, eu tenho que contribuir. Esse tem sido o lema de muitas igrejas. Nós entendemos diferente aqui em nossa igreja, graças a Deus por isso. Porque temos sido contribuintes, sustentadores da obra de Deus. Deus tem nos abençoado. E quando falhamos, se falhamos, Ele continua nos abençoando. Porque Ele é um Deus fiel. Ele não barganha com a gente. Ele não faz jogo com a gente. Né? Se você der mais, você vai ser mais abençoado, como vimos muitas vezes por aí. Mas esse sentimento, né, de gratidão a Deus precisa estar no nosso coração. Porque esse é o verdadeiro sentido do dízimo. Nós entregamos porque amamos a Deus. Não somos obrigados a entregar, mas o fazemos porque Deus nos ama. Então, enquanto nos preparamos para este momento, que inclusive deve incluir aí a sua oferta missionária, se você veio preparado para isso, logo depois do momento de fidelidade, o pastor Alceni vai fazer um destaque da campanha, nós vamos dar oportunidade às crianças que vão recolher, né, as ofertas, as crianças que estão designadas para pegarem as salvas, por favor, venham aqui. Nós vamos ouvir uma música, então, ao órgão, enquanto a Rebeca me perguntou assim: eu posso também segurar a salva? Eu falei: pode, só não pode hoje que já tem gente. Então semana que vem combina com a sua professora e aí vocês fazem um rodízio para cada um deles ter a oportunidade de segurar a salva. Que bom, né? Que as nossas crianças também podem participar desse momento. Nós vamos orar por elas, elas vão sair então para o culto infantil e depois, logo a seguir, nós vamos ouvir a palavra do pastor Alceni com o momento missionário. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Deus, por este momento de culto, momento de dedicação de dízimos e ofertas e também das nossas vidas no teu altar. Pedimos que tu abençoe os recursos que foram levantados nesta manhã, que eles sejam aplicados com total responsabilidade e diligência, ó Deus, na obra do teu reino. Agradecemos pelas nossas crianças. Pedimos que desde cedo o Senhor possa abençoá-las e que no seu coração, no coração de cada uma delas,
essa semente possa ficar plantada e possam também, ó Deus, ser operosas no futuro, quando se tornarem adultas no reino do Senhor. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Podem sair devagarinho, sem pressa. Bom dia, meus irmãos. Neste mês de setembro e outubro, as igrejas batistas, do Brasil estão com seus olhos voltados para a campanha de missões nacionais. Eu estive no início dessa semana lá em Raposo, em Itapiruna, num congresso de missões, onde a gente pôde ouvir o pastor Fernando Brandão, o executivo da nossa junta, e vários testemunhos de pessoas que estão sendo transformadas pelo trabalho batista no Brasil. Nós vamos ver um vídeo onde o pastor Fernando Brandão conclama a cada um de nós a se envolver nesta campanha. Que cada um coloque diante de Deus o seu alvo. Nós aqui não temos o hábito de fazer alvos específicos, mas o desejo da nossa igreja é que todo crente seja um contribuinte de missões nacionais. Amados irmãos e irmãs batistas brasileiros, estamos em mais uma campanha da Junta de Missões Nacionais. Primeiro eu queria agradecer a todas as igrejas batistas do Brasil pelas ofertas da última campanha. Graças a Deus conseguimos avançar, mas precisamos continuar avançando. E este ano precisamos realizar uma grande campanha, maior do que a do ano passado, porque precisamos avançar no envio de mais missionários para o sul do Brasil, para a Amazônia, para as comunidades ribeirinhas, para o sertão nordestino, para o interior de Minas Gerais, para o interior de São Paulo. Pequenas e grandes cidades precisam ser alcançadas com o Evangelho de Cristo Jesus. Há muita gente que precisa ser alcançada. Precisamos abrir mais cristolândias para abençoar aqueles que estão morrendo nas ruas deste Brasil, sendo destruídos pelas drogas. Precisamos continuar, meus irmãos, realizando trans em todo o Brasil, levando o Evangelho. Precisamos enviar missionários para os presídios, abrir novas frentes missionárias nas aldeias indígenas que não foram alcançadas ainda. Temos muitos estrangeiros vivendo no Brasil que precisamos alcançar também. Enfim, nós não podemos recuar, precisamos continuar avançando na conquista da pátria para Cristo. Por isso, querido pastor, amado promotor de missões, queridas igrejas, nós precisamos realizar uma grande campanha de missões nacionais, levantarmos uma oferta de fé, precisamos orar, precisamos, irmãos, fazer uma campanha que mobilize toda a igreja, que envolva toda a igreja. Precisamos também interceder pelos missionários e transmitir às novas gerações a visão missionária, os princípios missionários, porque essa chama não pode se apagar. Missões é algo do coração de Deus. Por isso eu conto com você nesta grande campanha cujo tema é Vivo para a Glória de Deus. Ore para a glória de Deus, oferte para a glória de Deus, testemunhe para a glória de Deus, faça missões para a glória de Deus. Enfim, viva para a glória de Deus. Por isso estamos juntos e eu tenho certeza que se depender de você, meu irmão, minha irmã, nós vamos continuar avançando e esta campanha será a maior campanha da história da Junta de Missões Nacionais, porque esse é o momento. O Brasil está pronto para a colheita, nós temos que semear muito, porque é tempo de colheita no nosso Brasil. Estamos juntos
e vamos avançar para a glória de Deus. O lema do pastor Fernando Brandão é sempre esse, né? Avançar, recuar nunca. Eu acho que nós podemos dizer o tema da campanha deste ano todos juntos, né? Vivo para a glória de Deus. Vamos todos juntos? Vivo para a glória de Deus. Que essa seja a realidade na sua vida, seja a realidade na minha vida, que possamos realmente viver para a glória de Deus. Meus irmãos, como eu disse, nesse início de semana eu estive ali nesse congresso. Ouvir esses testemunhos nos tira um pouco desses sentimentos que às vezes nos acomete, né? De, será que as coisas estão acontecendo? E estão acontecendo, meus irmãos. No Brasil, vidas estão sendo transformadas pelo trabalho missionário que é desenvolvido através das nossas igrejas, através de você, através da sua oferta. Nós vamos ver agora um testemunho de um jovem que é fruto desse trabalho que é desenvolvido pelos batistas brasileiros. Eu queria dizer a você que a gente não vai ter oportunidade de ver todos os vídeos que a junta nos mandou, em função do espaço que nós temos nos nossos cultos dominicais. Mas às segundas-feiras e às quartas-feiras, já combinei com o pastor Zé Maurício, nós vamos ter a oportunidade de ver esses vídeos, esses testemunhos. E eu convoco você a estar conosco, porque realmente você fica diferente. Eu saí diferente desse encontro ali esta semana, porque a gente vê o poder de Deus se manifestando e transformando vidas que estavam destinadas à morte, sendo resgatadas pelo poder do Evangelho. A igreja que eu ia, aqui na Zona Norte de São Paulo, meu avô, meus tios, bisavô, eles fundaram a igreja. Eu nasci num lar batista, onde desde criancinha a gente é acostumado a ir para a igreja, de domingo EBD, sábado tá nos cultos e tal. E eu vim crescendo assim, fui crescendo, ouvindo da palavra, mas sem entender. Às vezes a gente acha que por nascer na família de crente, a gente já é salvo e já é crente de tabela. A gente já... nasci na igreja, já sou salvo, já sou crente. E eu ia por ir. Aí tenho uma facilidade com música. Meus familiares todos são músicos. Alguns formados, outros não, mas todos são músicos. E comecei a gostar de música, comecei a fazer cursos de música, frequentar as escolas de música, conservatórios. E em um certo momento veio na minha cabeça esse sonho de ter uma banda de música. Só que não cristão. Porque assim, eu estava vivendo numa realidade, mas eu queria outra. Eu queria ser famoso, eu queria ter algum status, ter coisas boas. Ter carro, ter mulher, ter uma fama ali, né? Ter uma vida de fama. E nisso tudo eu conheci a droga, né? Tinha um amigo meu que era músico também. Ele falou, Diego, você para ser igual aos outros, você tem que cheirar, que isso te faz pensar melhor. Eu falei, como assim, né? Ele falou, não, cheira que você vai ver. E eu caí nesse conto do diabo. Eu fui e dei o primeiro tiro numa carreira de cocaína. E assim, depois daquele dia em diante, foi só destruição, foi só tragédias na minha família, na minha vida. Eu fumei maconha muito pouco, eu fumei em cerca de 1 mês. Mas cocaína eu comecei a cheirar com meus 16 anos, hoje eu estou com 21. Eu trabalhava, eu estudava, eu tinha até certos outros projetos. E isso, a droga veio cortando, né? Esse sonho de ter uma banda de música, conforme eu fui me acabando na cocaína, na droga, isso eu fui perdendo esse sonho. Eu dava aula de música em escolas particulares, eu dava aula particular em casa. E o consumo da droga também foi estipando, foi cortando isso. Então, certo dia, eu trabalhando, passei uma noite inteira
usando droga e acabou meu dinheiro por influência, não só por influência de amigos, mas a cabeça já totalmente torta. Eu resolvi fazer um assalto e eu fui e fiz esse assalto e voltei para a favela perto da casa onde eu morava e fiquei usando droga a noite inteira. Fiquei usando droga. Aí chegou um certo momento de manhã, veio na minha cabeça. Falou, pô Diego, você conhece a Deus, você sabe das coisas, você sabe o que você está fazendo é errado. Veio na minha cabeça, até quando você vai ficar nessa vida? E uma parte engraçada é assim, eu sempre tive o sonho de ser aqueles caras que entregam folheto, que falam do amor de Deus. E por muito tempo eu não fiz isso porque eu estava no mundo da droga. Eu olhava, sentia essa vontade, mas não fazia por causa disso. Aí veio na minha cabeça, até quando você vai ficar nesse mundo? Aí eu larguei tudo de onde eu estava, tinha uns amigos meus usando droga junto, a gente estava num barraco. Eu saí de lá, fui para casa, acordei meu pai, falei, pai, quero me internar e tal, quero sair dessa vida. No primeiro instante eu não queria nem a igreja tanto, eu queria ser liberto. Eu falei, pai, não aguento mais usar droga, eu não aguento mais sofrer. Aí meu pai olhou assim, ele sabia desde o começo, quando eu comecei a usar droga, desde os 16 anos, imagina o tanto que meu pai sofreu, né? Ele falou, você quer mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, então vai tomar banho que eu vou te trocar. E nessa, meu tio, eu vou pôr ele como missionário, ele vem todo final de semana na Cristolândia trazer doação de alimento, todo final de semana. Aí meu pai ligou para ele e falou, pô tio, Diego tá querendo ajuda, tá querendo se internar e tal, não te tem uma clínica onde ele possa ficar sossegado? Meu tio falou, clínica não, vou levar ele num lugar bom. Aí me trouxe aqui para Cristolândia. Vou falar para o senhor, no primeiro momento eu olhei um monte de mendigo, aquele ambiente diferente. Eu falei pro meu pai, pai, não quero. Meu pai olhou, mas você nem conhece. Eu falei, pai, a gente tinha outro contraste de vida, né? A gente era de outro contraste, a gente de uma família de classe média, eu vi essas coisas. A Cracolândia, eu nunca tinha visto a Cracolândia na vida. Aí meu pai falou, não, senta aí e assiste pelo menos o culto. Se você não gostar, a gente vai embora e procura uma clínica paga. E eu sentei e comecei a ouvir a pregação, e aquilo me incomodando. E comecei a ouvir os louvores no culto da Cristolândia, e aquilo me incomodando. Um certo momento, um rapaz falou assim, irmão, não é mais você agora, senta aí, é Deus querendo trabalhar na sua vida. Aí eu me desmanchei, comecei a chorar. E entendi o quê? Que Deus queria trabalhar na minha vida de uma forma totalmente diferente. A partir do momento que eu decidi mudar, que eu falei, eu não queria mais usar droga, mas eu não parei só de usar droga, eu já me reconciliei com Cristo imediatamente. Eu vi todo o projeto, eu conhecendo a palavra, eu vi todo o projeto, eu vi que eu estava sendo inútil. Então assim, o projeto tem me ajudado bastante, eu tenho crescido espiritualmente, graças a Deus eu conheci o amor de Cristo, graças a Ele eu posso hoje buscar os meninos na favela, posso tentar mostrar um pouco do que Deus está fazendo na minha vida para eles verem que esse não é o caminho certo, que o caminho certo é Deus. Graças a Deus Ele está me dando o suporte que eu preciso, não falta nada, não falta carinho para me dar preso, não falta palavra. Graças a Deus, as coisas que eu gosto, como jogar futebol, joguei bastante tempo futebol, música, Deus me deu projetos para isso. Eu não estou fazendo nada fora do que eu gostasse de fazer, igual algumas pessoas falam, eu tinha um ministério e fui chamado para outro. Deus não, Deus me quis nas coisas que eu gosto, que foi jogando bola e trabalhando na música. Graças a Deus, minha família tem vindo me ver. Meu irmão, com o qual eu casei muito trabalho, dei muito trabalho para o meu irmão, para o meu pai. Eles vêm me ver, ficam felizes com a transformação que Deus está fazendo em minha vida, né? Eu fui tirado de lá do fundo do poço da cocaína, das drogas, do roubo. Estou hoje podendo ajudar, né? Nem minha mãe fala assim que... Ela falou, eu não achava que você ia passar 2 semanas tendo esse tratamento, você já vai fazer 3 meses. E assim, não tenho data de ir embora, graças a Deus. É bem difícil, né? Porque, igual você falou, a Cracolândia está bem perto. Eles
muitas vezes fumam na porta, e a gente fumava, a gente tem a carne ainda deseja. Só que logo quando eu cheguei na Cristolândia, eu vi um cartaz escrito assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Graças a Deus eu li isso e entendi. Deus me libertou. Que não falei, muitos precisam de algum tempo para poder sair para a rua, para poder evangelizar. Eu li aquilo, parece que foi que não falei. Deus fez assim, ó: acorda, Diego. Você está errado, você é meu servo, eu quero você servindo. Eu não quero você servindo ao diabo, eu quero você me servindo. Aconteceu uma história meio engraçada assim. A gente, quando vivia no mundo da droga, essas coisas, a gente não achava nada. E eles falam pra gente não ficar perto da porta. E na segunda semana eu fui perto da porta. Eu não entendi, eu fui perto da porta. Eu achei uma cápsula de cocaína cheia. Aí eu olhei aquilo, eu falei, meu Senhor, né? Eu não preciso nem de dinheiro e nem preciso ir atrás. O diabo jogou aqui na porta. E eu fiquei naquele impasse. E agora? Do jeito que estava ali caído, eu chutei, ela foi parar do outro lado na rua e eu virei as costas. Eu senti isso, eu senti o quê? Deus já trabalhando na minha vida. Porque como é que uma pessoa... Meus irmãos, esse, né, é um dos vários testemunhos de vidas que estão sendo transformadas pelo seu trabalho através da Junta de Missões Nacionais. O que a Junta de Missões Nacionais, né, estimula cada crente nestes meses é que nós nos envolvamos mais diretamente. Às vezes nós ficamos indiferentes ao que está acontecendo, a gente aí nem toma conhecimento, mas exemplos como o do Diego estão aí aos montes, vidas que estão sendo transformadas por projetos que os batistas estão desenvolvendo no nosso país, né? A Cristolândia é um dos projetos, mas existem vários outros projetos. Então o desafio é que cada crente, você, eu, nos envolvamos mais com missões. Nós não podemos ir, eu não tenho jeito para trabalhar com isso, com esse ambiente e tal. Existem pessoas que estão trabalhando ali. Então, nós podemos sustentá-las, sustentar os projetos que a nossa denominação está desenvolvendo. Então, que Deus possa nos abençoar e, ao longo desse mês de setembro, nós vamos estar enfatizando este alvo, né, da nossa igreja, vivo para a glória de Deus. Então, segunda e quarta-feira, nos cultos de segunda e nos cultos de quarta-feira, você vai ter a oportunidade de ouvir mais testemunhos desse. E no dia 22 de setembro, nós vamos iniciar o nosso Congresso de Missões Nacionais. O pastor Fernando Brandão vai ser o nosso preletor, começa no domingo, segunda, terça e quarta, reserve essa data. O pastor Fernando Brandão é uma pessoa que empolga, uma pessoa que respira missões, e você com certeza vai sair daqui com uma visão diferente do que é ser batista, do que é servir a esse Deus Todo-Poderoso que transforma, que faz diferença na vida daqueles que se deixam habitar por Jesus Cristo. Eu vou pedir ao pastor Alcini para permanecer aqui comigo. Nós vamos, nesse momento, ter o nosso momento de intercessão. Eu quero convidar você a cantar este hino que aí está. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Talvez você esteja passando um momento de dificuldades com a sua saúde, com as suas finanças, com a sua família, ou talvez um amigo, uma pessoa que você ame, esteja também passando por um momento de dificuldade. E esse é o momento em que nós colocamos diante de Deus as nossas vidas, os nossos motivos de oração, os nossos motivos de intercessão, e nós vamos, enquanto cantamos este hino, o hino 340 do Inário para o Culto Cristão, se você sentir o desejo, quiser vir aqui à frente, você pode sair do seu lugar e vir aqui para este momento de oração. O pastor Alcini vai colocar diante de Deus, então, nossos motivos nesta manhã. Vamos nos lembrar também de alguns estudantes aqui da nossa igreja que estão fazendo vestibular ali na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ok?
Essa é a verdade da nossa vida. Nós confiamos em Ti, só em Ti nós confiamos, porque o Senhor é o nosso Salvador. E a Tua fidelidade, ó Deus, tem se manifestado a todos os dias e a toda manhã em nossas vidas. Nós queremos Te agradecer do fundo do nosso coração por tudo o que o Senhor é em nossas vidas. Ó Deus, eu quero agradecer pela vida da irmã Nélia, né, que está aqui, agradecendo a Ti por respostas, ó Deus, às suas orações, ao seu clamor. Ó Deus, eu quero colocar os agradecimentos que nesse instante estão sendo feitos a Ti como reconhecimento, ó Deus, de que o Senhor atende a oração do Teu povo. Ó Deus, toma o Hudson em Tuas mãos, ele que vai empreender esta viagem missionária. Deus, esteja guardando a ele e aquele grupo que vai cumprir, ó Deus, com o Teu chamado, ser testemunha do Teu Evangelho, da Tua salvação, as pessoas que ainda não Te conhecem, que o Senhor esteja guardando, dando a unção que cada um necessita para falar do Teu Evangelho com autoridade, ó Deus. Ó Deus, eu quero Te pedir pelo Marcelo, que está enfermo e que necessita do milagre da cura. Ó Deus, assim como ele, outros irmãos clamam a Ti pela cura, pela sua enfermidade, e nós queremos Te rogar, ó Deus, que em nome de Jesus, o milagre da cura se manifeste na vida de cada um que nesse instante clama por Ti, suplica, ó Deus, pela cura, ó Deus, pela cura física, pela cura espiritual, pela cura mental. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, atende ao clamor da Tua igreja. Tu conheces os nossos corações e sabe, ó Deus, o que tem causado a aflição de cada um. E nós cremos que o Senhor é poderoso, ó Deus. Sim, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Por isso, nós entregamos a Ti todas as nossas necessidades e aguardamos, ó Deus, o Teu tempo para a solução de todos os nossos problemas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos podem sentar. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém,
acordas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigos pode encontrar, onde a vida pode retornar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Você ainda não veio para Jesus, por quê? O que está faltando? Vem para Jesus, vem depressa. Ele está de braços abertos para acolher e receber você. Quero convidar nesse instante Suzana, intérprete, Dr. Rob Tilley, por favor. Com muita alegria estamos recebendo o Dr. Tilley. Sua experiência como médico, trabalhando na China por um período, e continua ainda fazendo esse trabalho de treinamento de médicos e também de liderança cristã. E assim como no primeiro culto, certamente ele vai compartilhar conosco um pouco dessa experiência, daquilo que Deus tem feito na sua vida através do seu ministério, através da medicina e através do dom que Deus tem lhe dado, para através da sua profissão alcançar a vida de outras pessoas. Tenho certeza, eu peguei o finalzinho do primeiro culto que eu estava dando uma aula, mas eu tenho certeza de que Deus vai falar ao nosso coração, ao seu coração, e nos abençoar com essa experiência de vida. Profissionais que colocam a sua vida nas mãos de Deus e podem ser um instrumento, um canal para abençoar a vida de outras pessoas. Dr. Tilley, seja muito bem-vindo. Suzana, Deus os abençoe, que o Espírito Santo do Senhor possa usá-los poderosamente nesta manhã. Bom dia. That's all of the Portuguese that I know. Esse é todo o português que eu sei. But we can speak in Chinese and then I'll do better. Então eu vou falar em chinês, daí todo mundo vai poder entender. They asked me to give you a very Chinese experience this morning. Eles me pediram para dar para vocês uma experiência bastante chinesa. In the Chinese church, if I preach for less than 3 or 4 hours, the people get angry. Então, na igreja chinesa, se eu pregar por menos de 3 ou 4 horas, as pessoas ficam muito bravas.
They said there's an important football game on at 4 o'clock. Eles me falaram que tem um jogo de futebol muito importante às 4 da tarde. So I'll be sure to end by 3:30. Então vocês podem ficar tranquilo que até 3h30 a gente termina. It's a real pleasure to be here with you. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. I've been especially encouraged over the last few years to see all of the Brazilian Baptist missionaries coming to China. Eu tenho tido o privilégio de, nos últimos anos, ver os missionários brasileiros chegando até a China. It's a great blessing for the Chinese people. Isso é uma bênção muito grande para os chineses, pelo povo chinês. Thank you for supporting them and for praying for them. Muito obrigado por apoiar e orar por esses missionários. I went to China in 1992, just my wife and I. Eu fui para a China em 92, eu e minha esposa. And we worked actually in a project that trained village doctors. E a gente estava num projeto de treinamento de médicos dos vilarejos. Down in the southern part of China, in a province that sits between Tibet, Burma, Laos and Vietnam. E a gente estava então nessa província no sul da China que fica com fronteira com Tibete, Laos, Burma e Vietnã. And so most of the people are poor people living up in the mountains. E a grande maioria das pessoas são pessoas bastante pobres que vivem nas montanhas. And so it's a lot of opportunity to bring the love of Christ to them in different ways. Então nós temos muitas oportunidades de trazer Cristo a essas pessoas em várias diferentes maneiras. It's been a great time to be in China. Tem sido muito bom, um tempo muito bom estar na China. The last 20 years in China have seen the largest increase of any church in the history of the world. Nos últimos 20 anos, na China tem sido o maior crescimento da igreja na história do mundo. When we went there were approximately 15 million evangelical Christians. Quando a gente chegou lá, tinha aproximadamente 15 milhões de evangélicos. And today there are a little bit more than 100 million. E hoje tem um pouquinho mais do que 100 milhões. The church has multiplied in size 7 times. A igreja tem se multiplicado em tamanho 7 vezes. But there are still approximately 800 million people in China who don't even know who Jesus Christ is. Mas ainda tem aproximadamente 800 milhões de pessoas na China que nem sabem quem que é Jesus. Communism has removed the Chinese people's commitment to Buddhism. O comunismo removeu o compromisso que os chineses tinham com o budismo. So communism left them feeling very empty and looking for spiritual truth. Então, o comunismo deixou as pessoas se sentindo muito vazias e na procura, então, da verdade. I think it was God's greatest joke on Satan in the 20th century. Eu acho que esse foi piada, não é a melhor palavra. Foi tipo uma pegadinha que Deus fez no diabo. Foi a maior pegadinha que Deus deu no diabo no século XX. Esse negócio de ter tirado, ter colocado o comunismo para tirar o budismo do coração deles. So it's been a great time to be working in China. Então tem sido um tempo maravilhoso poder estar trabalhando na China. But there's still very much to do. Mas ainda tem muita coisa a ser feita. So please keep sending your missionaries and praying for us. Então, por favor, continue enviando missionários e continue orando por nós. I work in an organization that does different types of projects that care for the poor. Eu trabalho numa organização que faz vários tipos de projeto e que cuida do pobre. We do a lot of medical education for doctors. A gente faz muita treinamento, educação médica para médicos. We train teachers. Nós fazemos treinamento para professores. We bring clean water into villages that don't have it.
A gente traz água potável para aquelas vilarejos que não têm água potável. We teach poor farmers new agricultural A technologies. gente ensina os agricultores tecnologias de agricultura novas. We help the disabled with rehabilitation. Nós temos um centro de reabilitação e ajudamos as pessoas que têm alguma deficiência física. Put orphans into Christian families. Orphans. A gente ajuda também com a adoção de órfãos para famílias cristãs. And whatever else we can find that God seems to want us to do. E qualquer outra coisa que a gente percebe que Deus quer que a gente faça. But most of what we do is build Chinese leaders for the Chinese church. Mas a coisa principal que a gente faz é construir liderança cristã para a igreja chinesa. They have grown so fast that their biggest need is good leadership for the church. Eles cresceram tanto que a maior necessidade é uma liderança forte para a igreja. So we disciple them and mentor them and help them to establish healthy churches. Então a gente discipula e faz mentoreamento e os ajuda a serem líderes na frente da igreja chinesa. I want to tell you a story that demonstrates several things about China and about our work. Eu vou contar uma história que demonstra várias coisas sobre a China e sobre o nosso trabalho. When we started, we did a lot of this village doctor education. Quando a gente começou, a gente fez bastante desse treinamento dos médicos dos vilarejos. We actually ended up educating a little over 3,000 doctors from remote villages around the province. A gente chegou a fazer esse treinamento com aproximadamente 3.000 médicos desses vilarejos dos vilarejos dessa província. And about 2/3 of them became Christians. Mais ou menos 2/3 desses médicos se converteram. And then they would return back to their home areas. Então, depois do treinamento, eles se converteram, eles voltaram para os seus vilarejos, voltaram para os seus vilarejos. And many of them established churches back there. E muitos deles, então, estabeleceram igrejas nos seus vilarejos. One young man that did this is the beginning of the story that I want to tell. Então, um desses médicos que voltou para o seu vilarejo é o começo da história que eu vou contar para vocês. He was a young Tibetan man that came to our training. E ele era então um médico, um jovem médico do Tibete que veio para ser treinado. And the Tibetans don't usually become Christians. E sabe que as pessoas dos tibetanos geralmente não se tornam cristãos. They're very strong Buddhists. Eles são budistas muito fortemente. And so he became a Christian, and we kept him there after he finished his training, and we discipled him. E ele então, mas esse em particular se converteu e daí então nós ficamos com ele mais uns 6 meses e aí fizemos um discipulado com ele e então depois ele voltou para o vilarejo dele. And then we sent him back up to his home village. Então depois ele voltou para o vilarejo dele. We helped him establish a little medical clinic there where he served the local villages. Então nós ajudamos ele a estabelecer uma pequena clínica médica ali no vilarejo. And one day I got a phone call from him and he asked me for some help. E uma vez um dia eu escutei, ele me ligou, eu recebi um telefonema dele, ele falou assim, eu preciso de ajuda. He told me about a young man that he had tried to help several months earlier and wasn't able to help him. E ele me contou a história de um jovem que estava doente, que ele tinha tentado ajudar e não tinha conseguido ajudar esse jovem. So he sent him to the county hospital and he stayed there for 2 months. Então ele enviou esse jovem que ele estava tentando tratar, que ele não conseguia, enviou esse jovem para um hospital regional e esse jovem ficou lá no hospital regional por volta de 2 meses. But they weren't able to help him either. Mas esse hospital também não conseguiu achar o problema dele e resolver o problema desse jovem. He said that the young man had been slowly losing all of the ability to use his legs. Ele disse que esse jovem estava vagarosamente perdendo a sensibilidade nas pernas e a capacidade de usar as pernas. And then the paralysis started in his arms and had moved all the way up to his E shoulders. daí essa paralisia foi para os braços desse jovem e estava começando a subir para
os ombros. And now the man was starting to have some difficulty breathing. E aí então esse jovem estava agora com dificuldade de respirar. All of this had taken about a year. E tudo isso aí tinha demorado mais ou menos 1 ano, esse processo todo. And so he asked if they could send this man down to our clinic. Então esse jovem médico no telefone contando essa história perguntou se podia mandar esse jovem que estava doente para a nossa clínica. So of course we told him to send the man. Então, claro que eu falei, envia esse jovem. So his family carried him 10 hours down the mountain and put the mother and the boy onto a bus. Então a família desse jovem caminhou com ele 10 horas, que é o tempo para descer a montanha de onde eles moravam, e colocaram então esse jovem com a mãe dele num ônibus. And they rode the bus down to the city where I live. It's actually about a 16-hour bus ride. Então, mais ou menos uma jornada de ônibus de mais ou menos 16 horas depois da descida até a cidade onde eu moro. And so when they got there, we picked them up at the bus station and brought them to our clinic. Então a gente foi lá, pegou ele na rodoviária e levamos ele para a nossa clínica. And the doctor that was working that day had a suspicion that the man had tuberculosis. Então os médicos que trabalham nessa clínica tinham a suspeita de que seria tuberculose. So he evaluated him and found out that he had an infection of tuberculosis at the base of his brain. Então eles fizeram uma avaliação e descobriram que esse jovem tinha uma infecção de tuberculose na base do cérebro. Even though most tuberculosis affects people in the lungs, a small percentage goes to other parts of the body. A maioria dos problemas com tuberculose são no pulmão, mas ainda tem uma porcentagem pequena que pode afetar outros órgãos. So they started him on several anti-tuberculous medications that day. Então eles começaram a tratar esse jovem com várias medicações. And over the next couple of weeks, he started to get a little bit better. E aí, depois de algumas semanas, o jovem já estava se sentindo melhor. But it took quite a bit of time. Mas demorou um pouquinho. Now, our workers in this area where he was staying while they were waiting to get better are all Christians. Então, os funcionários dessa clínica, onde ele estava ficando até ele melhorar, eles são todos cristãos. We teach them that their job is to reveal Jesus Christ to E the a gente patients. ensina para eles, então, para esses funcionários, que o trabalho deles é revelar Jesus. They openly pray with everyone and read the Bible daily to all of the patients. Eles abertamente oram com todo mundo, leem a Bíblia com todos os pacientes todos os dias. But then they take care of them in a very loving way. E eles cuidam dos pacientes de uma maneira muito amorosa. And it's a culture where people do not openly express love very much. E a cultura chinesa é uma cultura onde as pessoas normalmente não mostram amor de uma maneira assim aberta muito. So people are strongly affected when you demonstrate so openly the love of God for them. Então as pessoas, elas realmente são tocadas quando você abertamente mostra amor e mostra o amor de Deus por elas. So the mother and the son were in this setting for many weeks. Então esse jovem e a mãe dele ficaram várias semanas dentro desse centro. And I would go over 2 or 3 times a week, and I would pray with all the patients, and then I would see what medical problems they had that I could help them with. Então cada 2, 3 vezes por semana eu ia e eu andava no centro, orava com os pacientes e também fazia alguma avaliação do problema de saúde deles. And this particular morning, I was singing a song from Psalm 24. Então nesse dia enquanto eu estava cantando um cântico que falava sobre o Salmo 24, com as palavras do Salmo 24. And in the psalm, it asks the question. E nesse cântico que eu estava cantando, faz uma pergunta. Who is this King of glory? Quem é o Rei da Glória? And then it answers the question. E daí vem a resposta. He is the Lord, strong and mighty. Ele é o Senhor forte e poderoso. So I had these words going through my head before Então, I got there.
Então eu tinha essas palavras na minha cabeça antes de eu chegar no centro. And so I went over and I was going from room to room praying for the different patients. Então quando eu cheguei lá, eu comecei de quarto em quarto orando pelos pacientes. And when I got to this young man's room, he was very happy because he was starting to get the use of his arms back. Então quando eu cheguei no quarto desse jovem, ele estava muito feliz porque ele estava começando a sentir podendo usar os braços dele novamente. He had just become able to feed himself all alone. E ele estava começando a conseguir se alimentar sozinho. Now, I had seen his mother many times, but she was always very quiet and didn't want to talk. E eu sempre via a mãe dele quando ia lá, mas ela estava sempre bem quietinha e nunca queria saber de conversar. So I prayed for him and I finished with the words in Jesus' name, amen. Então eu orei com ele e eu terminei a oração falando no nome de Jesus, amém. And his mother had been sitting in a chair over in the corner behind me. E daí a mãe dele, que estava sentada quietinha numa cadeira no canto. And when I said in Jesus' name, she jumped up out of the chair. E quando eu falei em nome de Jesus, ela pulou da cadeira. And she wrapped her arms around my legs and she screamed out. E ela pegou e me abraçou minhas pernas e gritou. She said, "Who is this Jesus God?" Ela falou, quem que é esse Jesus, Deus Jesus? And I knelt down and brought her up so we were looking eye to eye. Aí eu peguei, ajoelhei e puxei ela para a gente poder estar olhando no olho dela. And I had these words from Psalm 24 going through my head. E eu tinha na minha mente aquelas palavras do Salmo 24, né, na minha cabeça. I said, "He is the King of glory, the Lord strong and mighty." Ele é o rei, Senhor Todo-Poderoso, né? O Rei da Glória, Senhor Todo-Poderoso. And I don't know what happened. It was like I had stunned her somehow with those words. E eu falei, eu não sabia que de alguma forma eu ia tocar ela com essas palavras. I think the Holy Spirit spoke to her about the truth of what I was saying. Eu acredito que o Espírito Santo falou para ela em relação à verdade sobre o que eu estava falando. And she just sat and looked at me for about a minute. E ela pegou e ficou olhando para mim por mais ou menos 1 minuto. And then she said, "Teach me to worship this Jesus God." E ela falou assim, então me ensina a adorar esse Deus Jesus. And I said, "Well, okay, but you'll have to give up all your other gods." Eu falei, tudo bem, mas aí você vai ter que desistir de todos os seus outros deuses. And the Buddhists, they will have many gods that they worship. Porque os budistas têm muitos deuses que eles adoram. So when you first tell them about Jesus, they just want to add him into the list of gods. Então quando você fala a primeira vez que você fala para eles sobre Jesus, eles querem só acrescentar Jesus na lista de deuses que eles têm. So I helped her to understand that if she wanted to worship Jesus, she had to get rid of all of her other gods. Então eu tive que tentar fazer ela entender que se ela quisesse adorar a Jesus, então ela teria que se livrar do resto dos deuses que ela tinha. And she said, those gods are worthless. Ela falou, aqueles outros deuses não têm valor nenhum. She said, I prayed to them for many months. They didn't help my son. Eu falei, eu orei para eles por muitos e muitos meses e eles não ajudaram meu filho. She said, I paid the Buddhist priest a lot of money and he prayed for my son and nothing happened. Eu falei, eu dei dinheiro para os rezadores para eles orarem para meu filho, eles fizeram isso e não resolveu nada. But your Jesus God has power. Os rezadores, para os líderes budistas, viu? Que ele falou, deu dinheiro para os líderes budistas para orar, eles fizeram nada. Mas Deus Jesus tem poder. And you don't charge me money like they do to heal my son. E vocês não estão cobrando dinheiro aqui como eles estavam cobrando para curar o meu filho. So we spent a lot of time with her that day. Então a gente gastou bastante tempo com ela aquele dia. Helping her confess her sins. E ajudando ela a confessar os pecados. Helping her to understand grace and faith. E ajudando ela a entender o conceito de graça e fé. Grace is a particularly difficult thing for people like this to understand. E graça é uma coisa bastante difícil para esse tipo de pessoa entender. They have a culture that has very little grace in it. Eles têm uma cultura que tem muito pouca graça. And they have religions that have no grace in them. E eles têm uma religião que não tem graça, o conceito de graça. You must work for everything.
tudo você precisa de trabalhar, né? Esse conceito de graça não existe. Precisa de trabalhar para conseguir. So she became a Christian that day, E naquele dia, então, ela se converteu. and we saw her grow very quickly because she spent every day listening to the Bible. E a gente viu o crescimento espiritual dela, um crescimento rápido, porque ela passava todo dia, então, ouvindo a Bíblia. She couldn't read, but the workers and the other patients would read the Bible to her. Ela não podia ler, ela não sabia ler, mas os funcionários e também os outros pacientes liam a Bíblia para ela. A couple of weeks later, I was there seeing some patients, and she came up to me with a question. E depois de umas semanas mais tarde, eu estava lá olhando outros pacientes, e daí ela chegou e fez uma pergunta para mim. She said, "What is my purpose as a Christian?" E ela perguntou para mim assim, qual que é o meu propósito como cristã? She said, "What is the purpose of the church?" Ela falou assim, qual que é o propósito da igreja? And I told her, well, those are excellent questions, E eu falei para ela, essas perguntas são muito boas, very important questions. são perguntas muito importantes. And so we got out a Bible and looked at Ephesians chapter 4. E daí então a gente pegou a Bíblia e pegamos em Efésios capítulo 4. I think verses 12 and 13 are perhaps the best description of the purpose of the church in all of the Bible. Eu acho que o versículo 12 e 13 do capítulo 4 de Efésios são a melhor descrição do propósito da igreja, a maior descrição que a gente encontra na Bíblia do propósito da igreja. E eu vou ler então agora o versículo 12 e 13. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos à unidade na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras, pois cresceremos até alcançar a altura espiritual de Cristo. And she understood very clearly when we got done talking that the idea was that she needed to become like Christ, as it says in the verse. Então, depois que a gente conversou, ela conseguiu entender bem, com uma maneira bastante clara, que então, o objetivo do crescimento cristão é ser como Jesus. A short time later, she came up to me. She had another question. E passou um tempo depois, ela veio para mim, ela tinha outra pergunta. She said, "Okay, if I am supposed to become like Jesus, how do I do that?" E ela falou assim, tudo bem, então se o meu objetivo é ser como Jesus, como que eu faço isso? And I opened the Bible to John chapter 4. E aí eu abri a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, verses 23 and 24. versículos 22 e 23. Where Christ is telling the woman that what God is seeking is those who will worship Him in spirit and in truth. Que eu falei que quando Jesus fala para aquela senhora, né, que just say it again. What? That Jesus told the woman that what God was seeking is that we would worship Him in spirit and in truth. Que naquela passagem que Jesus falou para a mulher, o que Deus está procurando é pessoas que o adorem em espírito e em verdade. And so she decided she would spend some time learning what it meant to truly worship. Então ela passou bastante tempo pensando o que queria dizer realmente adorar, né? Adorar em espírito e em verdade. And after a few more months, she had grown immensely. E depois de mais tempo, um pouco mais meses, ela tinha crescido muito. And one of the last things I remember talking to her about is she wanted to understand the meaning of the temple in the Bible. E daí eu lembro, uma das últimas coisas que eu lembro que eu conversei com ela queria entender o sentido do templo na Bíblia. And I pointed to the Christian workers who were there around us, and I said, "These are the temples of the living God." Então eu peguei e apontei para os funcionários daquela clínica, né, que eram cristãos, e falei assim, eles são o templo do Deus vivo. God doesn't put Himself inside of a building.
Deus não se coloca dentro de um templo, de uma construção. He puts himself inside the bodies of the Christians. Ele se coloca dentro do corpo dos cristãos. And from there he reveals himself throughout the world. E é dessa forma que ele então se revela através do mundo. He places temples in every community so that the community can see Christ. Então o que ele faz, ele coloca esses templos, né, esses templos vivos em nas diversas comunidades, nos diversos lugares. Então dessa forma, através dos cristãos, as pessoas podem vê-lo. And she really would take these ideas in and be very serious about them. Então ela realmente, quando ela escutava isso, ela absorvia essas ideias e levava muito a sério isso. So we prayed for her and her son, who is now fully healed. E a gente então orava por ela, orava pelo filho dela, e até que o filho dela ficou completamente curado. And we sent them back home. E daí eles puderam então voltar para a casa deles, para a vila deles. And didn't hear from her for a long time. E a gente passou bastante tempo sem poder ouvir sem ter notícia dela. And one day I got a phone call from her. E aí um dia eu recebi um telefonema dela. And she had walked 10 hours down to the bus stop where the only telephone was. E aí ela tinha andado 10 horas descendo a montanha para chegar onde tinha o telefone, que era no ponto de ônibus. She said, I have a big problem and I really need your help. E ela falou assim, eu tenho um problema muito sério, eu preciso muito da sua ajuda. She said, more than 30 people have become Christians. Ela falou assim, mais de 30 pessoas têm se convertido. And I don't even know how to read the Bible and they have many questions. E eu não sei como ler a Bíblia, e eles têm muitas perguntas. So will you send someone to help? Então, por favor, manda alguém para ajudar a gente. So we sent some pastors and some doctors up to the village. E a gente mandou então um grupo de pastores e médicos para aquela vila. And they spent a couple weeks helping the people in many different ways. E eles passaram umas 2 semanas ajudando então aquelas pessoas de várias formas. And they selected 4 young men who they brought back to the city where we live. Então eles selecionaram 4 jovens para mandar de volta para a cidade para ser treinado. And we spent several months discipling them and helping them grow. Então a gente passou alguns meses com eles lá, discipulando e os ajudando a crescer na fé. And one day I was eating a meal with them and I asked them, what happened in your village? E daí um dia eu estava comendo com esses jovens, eu perguntei para eles assim, o que aconteceu na vila de vocês? Tibetans don't become Christians. As pessoas do Tibete, eles não se convertem. Why did so many of you decide to be Christians? Por que então tantos de vocês resolveram se converter? She said, oh, this woman that you sent back to us, she was the most evil woman in the entire world. Ela falou, essa mulher que vocês mandaram de volta da clínica, ela era a mulher mais malvada que existia na face da terra. She had a very foul mouth and a bad temper. Ela tinha uma língua muito ruim e ela tinha um temperamento péssimo. And whenever we saw her, we would go and hide. Toda vez que a gente via ela, a gente se escondia, saía da frente. Even her own family members didn't like her. Até os próprios membros da família dela não gostavam dela. And when she came back, we weren't sure what had happened. E quando ela voltou, a gente não tinha muita certeza do que tinha acontecido. We thought that maybe one of the gods had put a different spirit inside of this body. Então a gente pensou assim, talvez um dos deuses trocou o espírito, colocou outro espírito naquele corpo. We thought she was crazy. A gente pensou que ela era louca. But when we said to her that she was crazy, she said, "No." Mas a gente falou para ela, então você ficou louca? Ela, não. She said, I'm a temple of the living God. Não, eu sou o templo do Deus vivo. I'm here to reveal Jesus Christ. Eu estou aqui para revelar Jesus Cristo. I know what it means to worship in spirit and in truth. E para todo mundo saber o que é adorar em espírito e em verdade. And she kept taking care of us day by day. E eles contando, né? Então ela ficava cuidando da gente dia após dia. If we had any problems, she would be there caring for us. E se a gente tivesse algum problema, ela ia, cuidava da gente. So we started to believe that what she was saying was true. Então a gente começou a acreditar que o que ela estava falando era então verdade. And she told us about God's grace. Então ela contou para a gente sobre a graça de Deus. And that we could also have a new spirit. E ela contou para a gente também que a gente podia ter um novo espírito. And so that's what happened. E daí então foi isso que aconteceu. It's
it's a great story of a very simple person taking the foundational realities of Christianity Isso é uma história muito bonita, muito boa, de uma pessoa muito simples que realmente acreditou nos fundamentos da fé cristã. Today there are approximately 80 Christians in that village. Então, nessa vila tem aproximadamente 80 crentes hoje, nessa igreja. They've had many problems, but they're doing fairly well. Eles tiveram problemas, eles estão indo muito bem. We had to go up a few times and pull all of the idols out of the homes and help them burn them. A gente teve que ir algumas vezes lá e tirar os ídolos das casas e ajudá-los a entender e queimar esses ídolos. They become Christian, but they're still a little bit afraid of the gods they used to worship. Eles se tornam cristãos, mas mesmo assim alguns deles ainda ficam um pouco com medo dos deuses que eles adoravam antes. So it's a great time to be working in China. Então esse tempo agora, hoje, é uma época muito boa para estar trabalhando na China. God is doing many wonderful things. Deus está fazendo muitas coisas maravilhosas na China. But I want to leave you with a couple of questions. Mas eu quero deixar hoje nessa manhã algumas perguntas. This woman had embraced completely some of the most basic ideas of Christianity. Essa mulher abraçou com tudo algumas das ideias mais profundas e básicas da vida cristã. And these ideas are nothing new to you or to any Christian. Essas ideias não são nada novo para você ou para qualquer cristão. But sometimes we move our focus away from God's purpose in the church. Mas muitas vezes a gente muda nosso foco do propósito de Deus para a igreja. Sometimes we don't spend our time and energy doing what is most foundational and important to God. Muitas vezes a gente não gasta nosso tempo e nossa energia com as coisas que são mais fundamentais no reino de Deus. We get distracted by the world A gente fica distraído pelas coisas do mundo and by football. e fica distraído por futebol. But I just want to ask a couple questions and ask you to spend some time taking these questions into the presence of God. Então eu quero fazer duas perguntas e eu quero que você passe tempo pensando sobre isso e levando essas perguntas na presença de Deus. Here's the first question. Então a primeira pergunta: Now, do I really worship God in spirit and in truth each day? Eu realmente adoro a Deus em espírito e em verdade? Am I allowing God to use me as a revelation of Jesus Christ in the world? Eu estou permitindo que Deus me use como uma revelação de Cristo no mundo? Just take those questions and spend some time in prayer with them, asking God. Então, leve essas perguntas contigo, passe um tempo orando diante de Deus, pensando sobre essas perguntas. Let's pray. Vamos orar. O que leva um médico cristão a deixar o seu país, ir para a China e ali compartilhar, através da sua profissão, sobre o amor de Deus para outras pessoas? O que leva um jovem casal que sai aqui do Rio de Janeiro e foi para este mesmo país, recentemente nós sabemos quem são, o que leva um engenheiro e uma bióloga também a participarem desta obra de evangelização ali naquele grande país? O amor às almas perdidas, que eu e você, cada um de nós, na área onde atuamos, na profissão que Deus nos deu, não é necessário que você seja pastor, nem mesmo médico, mas que aonde você trabalha, seja no lar, seja numa escola, seja numa fábrica, seja num banco, seja numa repartição pública, você possa ser este canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas que precisam muito do amor de Deus. Nós vamos orar nesse instante, orar também pela vida do Dr. Tilley,
pedindo que Deus possa nos abençoar e nos dar esta consciência da nossa responsabilidade como missionários do Senhor, onde quer que nós estejamos. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor continua levantando homens e mulheres dispostos a pregar a Tua palavra e a falar do amor de Deus para outras pessoas. Nós queremos também, ó Deus, ser instrumentos em Tuas mãos. Cada um de nós, na área que o Senhor nos colocou, na profissão que o Senhor nos deu, através dos talentos e dons que o Senhor dá a cada um de nós, nós possamos ser esse instrumento para abençoar a vida de tantas pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus Cristo. Desperta em nós, ó Deus, este desejo, este ardor, esta vontade, esta ambição, no bom sentido, de pregarmos o Teu Evangelho, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da graça de Cristo Jesus. Abençoa a vida do Dr. Tila e a vida da Suzana, que foi intérprete nesta manhã. Tu possas continuar usando a vida deles dois, nos seus ministérios, que possam eles continuar também sendo uma bênção para a honra e para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé, vamos encerrar este culto cantando então o hino que está no nosso programa de culto. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero Te seguir, para hoje sempre Te honrar e Teu amor ao mundo mostrar. Senhor.
Seja essa então a nossa oração. Estamos chegando ao final dos cultos desta manhã. Mandamos um abraço ao pastor Israel, que está nos assistindo agora no final do culto. Diz que está assistindo e pegou então uma excelente transmissão lá em Belém do Pará. Que Deus o abençoe, Israel. Você possa ter um excelente retorno amanhã para a nossa cidade. Logo mais à tarde e à noite, 17h30, 19h30, nós estaremos de volta com o culto do amigo, com o culto de proclamação dos grupos familiares. E você está convidado a trazer o seu visitante e a participar conosco. Tenha você uma tarde feliz, uma tarde de bênçãos, e logo a mais, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Oremos. Agora então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.